Graças a Pai, gente, tudo bem? Eu sou a Érica, tô aqui para apresentar o episódio de hoje do Talking Cash. Nós somos da Igreja Batista, renovada do Paulistano, localizada no Jardim Paulistano, aqui na Brasilândia. No episódio de hoje, antes de falar quem nós vamos entrevistar, com quem nós vamos bater um papo, eu queria pedir já para você compartilhar esse vídeo com alguém. Quando você ouvir esse podcast, lembrar de alguém e falar, nossa, essa pessoa precisa ouvir isso. Fazer esse vídeo viralizar mesmo para alcançar muitas vidas, muitas almas e edificar muitas pessoas, como eu sei que vai edificar a nossa. Também queria pedir para você, além de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, né? Porque às vezes você fala, eu assisto todos os vídeos do Talking Cash e tal, mas não é inscrito. Então é muito importante que você se inscreva no canal. Aqui vai aparecer as nossas redes sociais, então você se inscreva no canal e curte a nossa página no Instagram. E o entrevistado de hoje, gente, é o nosso irmão Leandro, mais conhecido como Léo. Graças a Paz, Léo. Graças a Paz, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Léo, eu tô ansiosa para ouvir o seu testemunho, a sua história. E eu queria que você começasse, né, contando pra gente aí um pouquinho da sua infância, que você se sentisse à vontade para compartilhar um pouquinho com a gente e edificar as nossas vidas com a sua história. Graças a Paz, pessoal. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse Talking Cast, de trazer para vocês o meu testemunho de vida. Então, Érica, como você perguntou, eu nasci no extremo sertão piauiense e aos 12 anos eu vim com toda a minha família para São Paulo. Até os meus 12 anos eu era bem católico, aqueles católicos convictos mesmo, inclusive boa parte da minha família e amigos falava que eu iria ser padre, porque eu participava de todos os trabalhos que existiam na paróquia. Ao chegar em São Paulo eu conheci algumas igrejas evangélicas e conheci as outras religiões também, porque até então para mim era tudo muito restrito, era aquela religião e pronto. E Deus havia sido apresentado para mim daquela forma e pronto. Então eu não tinha um conhecimento mais amplo sobre Jesus, sobre Deus. E chegando em São Paulo foi que São Paulo me abriu muitas oportunidades em todos os sentidos da vida, né? Inclusive nesse. E passou alguns anos e comecei a trabalhar, fui desenvolvendo minha vida aqui, né? Conquistando meus sonhos aqui e tudo mais. E quando eu fiz 18 anos, a minha história praticamente ela começou a se desenvolver a partir daí. Não que os 18 anos antes não tivesse importância, mas a partir dos 18 foi onde eu comecei a realmente ver a vida de uma forma diferente, onde diversas coisas vieram para me confrontar, diversos sentimentos, diversos acontecimentos vieram e eu tive que ter muita resiliência, ter muita sabedoria para lidar com várias coisas a qual eu não estava preparado. Eu não tinha instrução, eu não tinha estudo suficiente, eu não tinha estrutura psicológica suficiente para lidar com vários acontecimentos que vieram após os 18 anos. E nos 18 anos, a minha mãe descobriu que tinha um câncer. E a minha história, quase toda, ela gira em volta disso. Porque quando ela descobriu que tinha esse câncer, logo de início, ela já fez biópsia, foi diagnosticada com câncer maligno no seio, fez todo o tratamento, o ciclo de quimioterapia, toda aquela coisa que é normal do tratamento. Porém, para quem está acompanhando, para quem está em volta, isso é uma coisa muito sofrida, muito dolorosa. Léo, só para me entender, no caso, nesse meio tempo que você veio aqui para São Paulo, aí com os seus 18 anos que você começou a enfrentar isso, da doença da sua mãe, mas nesse meio tempo você ainda não estava na igreja e também não estava na igreja católica? Não. Quando eu vim para São Paulo, eu parei de frequentar qualquer denominação. A minha mãe era evangélica, ela me levava obrigado a algumas igrejas evangélicas a qual eu frequentava. Isso até uns 14, 15 anos no máximo. Depois eu já comecei a ter autonomia de não ir, de falar que não iria. Então eu injetava tudo isso, mas eu não conhecia Jesus ainda. Então, quando ela descobriu esse câncer, foi um baque para a família inteira. A família inteira sofreu bastante com isso. Estava bem naquela transição da adolescência para a vida adulta, né, onde tem aquele conflito de sentimentos, onde tudo é mais intenso, onde um sentimento minúsculo se torna gigantesco para a gente, né? Então, inicialmente eu não soube lidar muito com essa doença. Então a gente enfrentou ela por 4 anos, minha mãe lutou bravamente contra essa doença por 4 anos, e quando foi no ano de 2017 ela veio a óbito. Ela foi dada como curada primeiro e posteriormente, após ela já ter se livrado das quimioterapias, está fazendo só aquele acompanhamento de 6 em 6 meses, voltou um pequeno nódulo nessa região da lombar dela, um pequeno nódulo que
Os médicos fizeram exame e falou que era apenas um nódulo de massa, que nada muito arriscado. E que não precisaria de cirurgia até então. Porém, em questão de 2, 3 meses, esses pequenos nódulos se espalharam por toda essa região. O braço dela deu trombose, ela foi perdendo o movimento de um dos braços. E a minha mãe era muito vaidosa. Talvez até puxei ela, porque eu também sou extremamente. Minha mãe era muito vaidosa, então teve um dia que ela pediu para mim pentear o cabelo dela, porque ela não conseguiu pentear. E esse dia me marcou muito, porque foi um dia que, enquanto eu penteava ali o cabelo dela, atrás dela chorando, e tudo que eu queria naquele momento era chorar abraçando ela ou deitar no colo dela, né? E naquele momento eu não podia fazer isso, porque eu não poderia demonstrar fragilidade para ela naquele momento de total fraqueza dela, Sim. né? Sim. Porque durante toda a doença ela lutou bravamente com a mente dela ficou perfeita. Porém, no último estágio, ela entregou os pontos, não só do físico, mas a mente dela nos últimos 3 meses já estava meio que se entregando, o psicológico já estava bem abalado, coisa que a gente nunca tinha visto, nem na época de quimioterapia, que foi a pior parte, né? Que é a parte da quimio, para uma pessoa vaidosa como ela era, perder o cabelo, perder as sobrancelhas, as unhas ficar escuras. Então, tudo isso foi complicado para ela, mas ela enfrentou muito de boa. Acho que mais de boa do que nós, que éramos filhos dela. Sim. Mas nos últimos meses ela ficou muito debilitada, já não conseguia mais se alimentar. A gente fazia diversas opções, né, de comidas até sem tempero nenhum, porque tudo que ela comia ela vomitava, até uma água que ela comia muitas das vezes ela vomitava. Então, esse processo de ver ela só da cama para o sofá, sem ter mais aquela vaidade, sem ter mais aquela altivez de estar fazendo as coisas, até porque ela estava muito debilitada, não conseguia, isso mexeu muito comigo. Mas até então eu me considerava perfeito, eu me considerava forte e tudo mais. Uhum. Mas após a morte, aí sim eu perdi meu chão. Sim. Fiquei totalmente sem chão, porque no dia que ela morreu, eu e a minha irmã fomos os últimos a ver ela. A gente foi no hospital às 9 horas, ela foi internada numa quinta-feira à noite. Dessa noite ela já foi para a UTI, ela nunca tinha ido para a UTI, mas dessa noite ela já foi para a UTI. E no domingo ela faleceu. No domingo às 9 horas eu fui visitar ela mais a minha irmã. Eu vi o estado dela muito debilitado, coisa que nos 2 dias anteriores que ela já estava lá, ela não estava daquele jeito, ela ainda estava alegre, ela falava conosco. Uhum. Mas quando eu cheguei lá, que eu vi ela muito inchada lá na hemodiálise, muito inchada, muito agoniada, sem conseguir falar, a única coisa que ela conseguiu me falar foi: filho, me tira daqui, muito ofegante. Nossa. Então eu saí daquela UTI meio que tampada, eu não consegui falar nada, eu vim da Moca até aqui em casa, mais a minha irmã, a gente sem falar nada um com o outro. A gente chegou em casa por volta de 10h30 da noite, era um domingo de carnaval. Isso ela ficou no hospital? E ela ficou no hospital, porque na UTI não podia ficar acompanhantes, né? Então a gente ia, visitava e voltava. E a gente chegou em casa por volta de 10h30 da noite e eu sentei no sofá, liguei a televisão e o meu telefone fixo tocou. Quando o telefone tocou era do hospital e pedia para algum familiar da Edith estar comparecendo até lá. Na hora, vendo o estado que ela tinha ficado, eu pensei: minha mãe morreu. Porém, eu não tive reação. Perguntei: moça, o que aconteceu? E ela: não podemos falar, preciso que um familiar venha até aqui. E nessa hora eu já não sentia mais minhas pernas, eu me tremia de um jeito que eu não conseguia me controlar. Uhum. Como eu moro no mesmo quintal que as minhas irmãs, eu lembro de eu gritar à minha irmã e a minha irmã não ouviu, e eu subi correndo segurando em uma parede e bati na porta dela. Ela já veio, acordou tipo, meio que de surpresa, né? Porque tarde da noite, na situação que a gente estava passando. Então, qualquer situação que ia normal, um bater na porta, já pra gente já era... Já assustava, né? Já assustava. Então, chamei ela veio, quando eu falei: Edilson, ligaram do hospital. Ela já começou a chorar, eu falei: não me falaram nada, mas mandaram nós irmos para lá, imediatamente. Eu confesso que eu não consegui ir, eu fiquei num estado de nervos muito... Até hoje eu não sei como que eu não desmaiei naquele momento, porque eu lembro que eu tremia tanto que isso aqui me afundava para dentro. E eu não consegui ir, chamei minha outra irmã que mora no mesmo quintal, ela foi desesperada, mas meu outro irmão. E logo em seguida já ligaram de lá, era a confirmação que ela havia morrido. Mas enquanto não ligaram, eu tinha a esperança que era um procedimento de última hora, uma cirurgia que precisava fazer, alguém tinha que assinar. Sim, um comunicado. Exato, um comunicado, mas
até no último momento eu não pensei na hipótese, tipo, no fundo a gente sabia, Mas mas não sabe, queria você não acreditar, quer né? aceitar, é a Sim. negação. Sim. Você não quer aceitar. E desde então aí começou o meu martírio mesmo. Porque qualquer dificuldade que eu já havia passado anteriormente, desde a minha infância, seja de dificuldade financeira, seja qualquer outra coisa, tinha sido fichinha perto disso. Entendi. Léo, deixa eu só, desculpa te interromper, pra mim te fazer uma pergunta. Nesse meio tempo, assim, que a sua mãe estava enfrentando esse câncer, já passava alguma coisa assim pela sua cabeça, tipo, eu vou me apegar com o quê pra passar por isso ou não? Assim, você enfrentava isso de forma natural mesmo, não utilizando fé e nem nada? Como que foi pra você? Então, não utilizava fé, eu achava que eu me bastava. Eu sou forte, eu consigo, Entendi. eu sou independente desde os meus 12 anos, digamos assim. Então eu consigo lidar com isso. Entendi. Inclusive, uma amiga dela, né, que é cristã, que desde a minha infância ela me falava muito de Deus, né? Foi uma amiga que nos ajudou muito quando a gente chegou aqui, né? E poucos dias antes da minha mãe falecer, ela foi na minha casa e ela falou: Léo, faz um voto com Deus, faz um voto. Ela me contando, eu quase perdi minha filha no dia que ela nasceu, eu fiz um voto com Deus e Deus salvou ela. Eu estou aqui hoje há quase 20 anos de ministério que ela tem. Eu falei, faz um voto com Deus porque Jesus ele pode salvar sua mãe. Ainda que ele não cure desse câncer, mas tenha certeza que salvação maior é no céu, não é aqui. Sim. Mas eu, tipo, isso é balela que essa mulher tá falando, não me importava muito não. Sim. Aí você foi pro hospital, né? Exato. Aí, enfim, veio a notícia da morte, veio todos os preparativos de velório e tudo mais, o normal, né? E uma semana após o velório, né, eu fazendo as minhas coisas em casa, né, na minha rotina diária, e foi quando começou a me bater, realmente, a ficha começou a cair, começou a me bater o sentimento de solidão, e eu comecei a ser bombardeado com o sentimento de, tipo, eu poderia ter feito isso, a gente poderia ter viajado juntos, coisa que a gente não deu tempo de fazer por questões financeiras. Eu poderia ter levado minha mãe para fazer tal coisa, eu poderia ter proporcionado tais momentos a ela. E começou a bater um sentimento de culpa muito grande. Não de culpa pela doença dela, por não ter cuidado, porque eu cuidei dela até o último momento juntamente com todos os meus irmãos. Mas o sentimento de não ter tido tempo de proporcionar algumas coisas que eu gostaria que ela vivesse. Entendi. Então fui bombardeado com esse sentimento, a tristeza começou a corroer. Léo, peraí, uma pergunta. Léo, aí você falou, né, que nesse tempo foi caindo meio que sua ficha e tal. E em nenhum momento você parou e pensou na moça que foi lá e falou pra você em relação à oração e tudo mais. Nesse meio tempo você se arrependeu por não ter feito coisas com a sua mãe. Isso não passou pela sua cabeça ou como foi? Nos primeiros dias não, nos primeiros momentos não. Essa lembrança veio à minha memória 2 anos depois. Demorou bem. Demorou, foi bem lento. Inicialmente, quando eu comecei com esse sentimento de culpa e tudo mais, eu fui me afundando, me afastando das pessoas, me isolando dos meus irmãos, fazia as coisas no automático. Eu não deixei de fazer nenhuma das minhas atividades. Eu acordava bem cedo, ia trabalhar, eu trabalhei para a faculdade, voltava, chegava em casa por volta de meia-noite em casa. Porém, os meus irmãos não sabiam do que estava acontecendo. Até porque eu não me abria com eles, porque eu pensava, a mesma dor que eu estou passando, eles também passaram. Então, por que eles, como que eles estão sabendo lidar e eu não? Então, tipo, eu não me abria com eles em relação a isso. Achando que eles já tinham o peso da dor deles também. Exato, porque a mesma que eu estava sentindo, eles também estavam. Sim. E a coisa veio tomar uma proporção um pouco mais séria 3 meses depois, porque eu trabalhava com a minha irmã no mesmo espaço, e teve um dia que eu tive uma crise neurovegetativa. Eu não tinha tido nada similar até então. Eu estava no trabalho, no sábado, fazendo uma feijoada, pelo que eu me lembre, e eu peguei o celular para olhar a hora e vi uma foto dela, uma das últimas, inclusive. Isso 3 meses pós-morte? 3 meses pós-morte. A morte foi em fevereiro e isso eu vi no mês de maio, início do mês de maio. E quando eu olhei a foto, começou a tremer essa mão. Essa mão passou pro braço inteiro, passou isso você pro no trabalho? braço, no trabalho. Eu lembro que eu estava fazendo a feijoada, no sábado. Você trabalhava no restaurante, então? Sim, exato. Começou a tremer os braços, pernas, o tremor foi tomando conta do meu corpo, inclusive do meu rosto, e chegou um determinado momento que começou a adormecer este lado do rosto. Eu nunca tinha sentido isso. É o que você falou? Sentiu? Crise neurovegetativa. É o que isso, Léo? Explica aí pra gente. Isso é quando as suas emoções, você reprime tanto as suas emoções, você não demonstra de certa forma, que acaba que o seu cérebro, ele de certa forma tem que
colocar isso para fora. Como você não externa com as suas palavras, o físico acaba respondendo. Entendi. Essa foi a O explicação. seu corpo responde. Exato. Essa foi a explicação que o médico me deu. Tá. Na hora eu olhei para uma colega e falei, Daiane, eu estou passando mal. Foi a hora que ela veio e já me abraçou. Eu lembro que ela me trouxe uma água, colocou na minha boca. Nisso a minha irmã já desceu, que trabalhava no andar de cima, já desceu correndo. Veio o bombeiro do shopping, já me colocou numa cadeira de rodas, descemos para o ambulatório. Do ambulatório me jogaram numa ambulância, como eu tremia muito, eles me amarraram lá na maca, né? E fomos para o hospital. No hospital, eles me deram esse diagnóstico e me aplicaram um calmante lá e eu dormi por algumas horas. Após isso, foi que a minha irmã, a Edna, ela marcou, né, psicólogos, marcou umas terapias para mim e eu comecei a fazer um tratamento. E a sua irmã Edna, nesse meio tempo, estava enfrentando mais de boa que você, no caso? Ela estava sabendo lidar melhor com isso? Ou não? Aparentemente sim. Entendi. Aparentemente sim. Até porque ela tinha as crianças dela para cuidar, então... Entendi. Acho que distraía um pouquinho, distraía um pouco, né? Esposo, família, eu era o único solteiro, né? Eu sou o único solteiro, então todos eles já tinham família, filhos pequenos. Entendi. Então tinha um motivo a mais para... Desfocava um pouquinho. Exato. E a partir daí eu comecei a fazer o tratamento, eu fui diagnosticado com um quadro de depressão. E como eu já estava tendo dificuldades para dormir, eu ficava 2 noites sem dormir para poder dormir uma. E as 2 noites que eu ficava sem dormir era pensamento a milhão. Eu vou tirar minha vida desse jeito. Passa uma faca no pescoço. Parecia vozes mesmo. Mente vazia, oficina do diabo. Passa uma faca no pescoço. Aí começava a pesquisar na internet métodos de tirar a vida sem sentir muita dor. Meu medo era, se eu enfiar uma faca no meu pescoço e eu não morrer, ficar dando trabalho. Você morava sozinho? Eu morava com meu pai, mas meu pai não ficava muito em casa. Entendi. Talvez você ficava sozinho. Exato. Então meu medo era tentar fazer o suicídio e dar errado. E eu ficar, por exemplo, dependente, com sequelas e dando trabalho para meus irmãos. Então por várias das vezes eu imaginei diversas formas e era sempre à noite, gente. Era sempre à noite, principalmente na madrugada. Então teve um dia que eu peguei um papel e uma caneta para escrever uma carta para os meus irmãos. Falando, eu estou tirando a minha vida por isso e por isso. Não quero que vocês se sintam culpados, vocês não têm culpa, porque geralmente... Quando acontece suicídio, a família logo se culpa, né? O que a gente deixou de fazer? Exato. E quando eu comecei a escrever essa carta, algo me paralisou. Paralisou a minha mão, eu não fiz. Eu comecei a chorar. E não fiz, não terminei. O ato não foi consumado. E nisso eu fui enfrentando esse martírio. Por meses. Ocorreu que em 2019 eu fui convidado para vir para a festividade aqui da IBRP, era 5 anos da igreja. Tá, então peraí. Agora a gente vai começar a falar do seu recomeço, é isso, né? Exato. Tá, então vamos lá. Sim, de certo modo. Porque foi nesse culto em 2019 que eu tive a minha primeira experiência com Jesus. Eu estava no ápice da depressão mesmo, né, tomando alguns medicamentos para dormir, enfim, tudo isso que eu já havia te relatado. E ao chegar aqui, tocou um louvor, que é o Louvor Não Pare, da Midian Lima, né? Eu lembro que o grupo de louvor aqui da igreja estava cantando ele. E conforme o grupo ia cantando, eu não conhecia a letra do louvor, mas a letra falava muito comigo, falava muito com tudo que eu estava passando, né? Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. E, tipo, aquilo ia me mostrando que eu deveria continuar, que eu não deveria desistir da vida, que eu não deveria desistir dos meus sonhos, que eu não deveria desistir de todos os projetos que eu havia imaginado para minha vida. E isso eu comecei a chorar mesmo, soluçava. E você veio sozinho? Eu vim com a minha irmã, que já era convertida, nova convertida, com a Edna. E foi ela que me convidou e eu vim apenas para agradá-la, na verdade. Entendi. Cheguei aqui e fui surpreendido. E eu comecei a chorar muito, e do nada eu senti 2 mãos aqui me abraçando. Eu abri os olhos para ver se tinha alguém me abraçando. E nesse momento não tinha ninguém, mas eu senti aquele abraço tão forte. E eu chorava de tristeza e daqui a pouco eu estava chorando de alegria, eu não sei explicar. Um sentimento fora do normal. E eu saí desse culto, isso foi no sábado, e durante a semana inteira, aquele louvor foi me acompanhando. A letra eu não ouvia na internet nem nada, mas a letra dele ficou ecoando no meu ouvido. E todas as vezes que vinha o pensamento nesse sentido de suicídio, ou até qualquer sentimento de tristeza mesmo, o louvor começava. Eu começava como se estivesse tocando novamente. Glória a Deus. E eu fui, Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Que coisa louca é essa? Mas ainda não me rendi aos pés de Jesus. Estando liberto, que nesse dia eu fui liberto do suicídio. Nunca mais teve a vontade de me suicidar. Mas continuei me isolando, afastando todo mundo de mim. Eu tinha pouquíssimos amigos e a maioria eu fiz questão de afastar.
não queria mais contato com ninguém. Léo, interessante. Quando você diz assim, me isolando, tipo assim, você bloqueou, você tipo, não quis mais contato, você deixou claro? Ou você só mesmo se afastou e assim, não quis demonstrar pra eles o que estava acontecendo? Ou eles estavam cientes? Por exemplo, tô passando por um problema e não quero contato com vocês. Ou não? Tipo, como que foi? Eles estavam cientes que eles estavam passando por um processo de luta e depressão, porém eu apenas me afastava, não falava abertamente. Apenas me afastava, vinha os convites para aniversários, na época da faculdade, convites para barzinhos, eu não ia com eles, ia sozinho. Mas com eles não, eu não queria, o contato com as pessoas me incomodava. Eu andava muito odioso. Você me dava um bom dia, eu xingava até a sua 15ª geração. Eu não respondia um bom dia. Eu não respondia um bom dia. Entendi. E continuei com isso por mais um tempo. E no meio desse período, né, eu fui desfrutar de tudo que o mundo poderia me oferecer, de todos os manjares do mundo, né? Não que eu já não desfrutasse antes, mas nessa época eu fui com mais intensidade ainda. Então, se eu já frequentava balada uma vez no mês, eu comecei a ir todo final de semana. Porque, de certa forma, em casa ainda tinha vazio. Eu sentia muito vazio em casa. Eu sentia uma solidão fora do normal. Mesmo cercado de sobrinhos, de irmãos que moram próximo, mas eu me sentia muito só. Então, ia pra balada, ficava com várias pessoas, tinha relações com várias pessoas, bebia muito mesmo. Eu comecei a ir pra balada sexta, sábado e domingo. Tudo pra suprir o vazio que Tudo pra suprir, mas quando eu chegava em casa, aquilo naquele momento era maravilhoso. Nossa, as tias vinham ali pra balada e eu estava dançando. E estava mega feliz, mas quando eu chegava em casa, algo me faltava, alguma coisa me faltava. O vazio batia. A tristeza tomava conta. E isso continuou por vários dias e tentando suprir esse vazio, eu comecei a frequentar um terreiro de Umbanda. Eu fui um dia, numa segunda-feira, numa gira de... Isso depois de ter ouvido louvor aqui em 2019? Depois de ter passado por essa experiência. Entendi. Fui numa gira de Preto Velho numa segunda-feira e comecei a frequentar com mais assiduidade. Eu já sabia um pouco das histórias do orixás, porque eu ouvia muita Margareth Menezes, muita Daniela Mercury, eu era muito fã delas, Maria Bethânia, e boa parte do repertório delas são músicas exaltando os orixás. Então eu era muito curioso, eu gostava muito de estudar sobre isso. Aí comecei a frequentar. Comecei com mais assiduidade, até então eu fazia alguns banhos, acendia algumas velas para alguns orixás específicos, de acordo com o que era orientado pelos pais de santos. Porém, chegou um dia que pediram para eu fazer uma oferenda e deixar aqui na encruzilhada. Eita. Aí eu... Opa, estreitou. Estreitou o negócio aí. Não tive coragem de fazer, fui na loja, comprei o alguidar de barro para fazer, só que quando eu saí da loja eu falei, o que eu tô fazendo? Eu falei, não, eu sempre mandei em mim, por que agora eu tô obedecendo ordens de outra pessoa, de entidade, seja lá quem for? O que eu tô fazendo? Aí não fiz a oferenda e parei de ir no terreiro. Continuei ouvindo os pontos de candomblé, ouvindo os pontos de umbanda, mas parei de frequentar o terreiro. Nisso, a irmã Isa começou a fazer célula na casa da minha irmã Edna. A irmã Isa aqui da igreja, que era obreira daqui, que agora está em Minas Gerais. Começou a fazer célula lá, bem início de pandemia. Eu lembro que eu fui acho que era a primeira célula lá, né? E algo me aconteceu que eu não conseguia falar com ninguém, eu conseguia falar com a Isa com uma facilidade. Eu ia pra célula e eu falava, eu não vou falar nada com aquela mulher hoje. Chegava lá, a Isa começava, né, introduzia a palavra, começava a compartilhar. E quando eu vi, eu estava com a minha vida toda exposta ali na frente dela e de todos os demais que ali estavam, né? O que eu fiz de novo? Com todos os meus sentimentos ali expostos para todo mundo. E nisso, eu acho que Deus foi trabalhando aos pouquinhos. Geralmente, eu vejo que a maioria das vezes Deus chama a pessoa vem e depois muda. Comigo, Deus foi colocando cada coisinha no lugar para mim depois eu aceitar Ele. Tudo no seu tempo. Exato. Então, eu comecei a frequentar esporadicamente. Eu não ia toda terça. Eu ia uma terça sim, 3 não. Mas eu gostava muito do contato com a Isa. A Isa era muito ministrada através da vida dela. Ela tinha uma sabedoria e uma humildade que... Tudo que eu pensava em relação à igreja evangélica, eu pensava que a igreja segregava, separava, apontava, julgava. A Isa chegou e me desconstruiu tudo. Mostrou que era diferente. Esse era o meu pensamento e ela desconstruiu tudo sem saber que esse era o meu pensamento. Desconstruiu tudo. Aí eu comecei a vir em alguns cultos de quinta-feira, mas muito raramente. Então você começou pela célula? Comecei pela célula. Tá.
Comecei a vir nos cultos de quinta-feira, sempre que a minha irmã chamava. Uhum. Vamos pro culto hoje? Eu falei, eu vou pra me agradar ela, ela sempre faz tudo pra mim, mas eu também vou pra agradar ela, né? E esse era o meu pensamento. Aí vinha alguns e começou a chegar um tempo que não precisava mais me convidar pra vir. Uhum. Às vezes ela já estava aqui, eu chegava e ela ficava até surpresa. Comecei a vir aos domingos também. Aí já não era mais só pra agradar, você já estava sentindo o desejo. Eu sentia o desejo de vir. Uhum. Eu vim um domingo e fui muito ministrado, nesse domingo especificamente. Só que eu falei, domingo que vem eu não volto. Uhum. Eu não quero me vincular à igreja. Não quero compromisso. Não quero compromisso com a Uhum. igreja. Quero continuar com a minha vidinha, usando o meu estilo de roupa, bebendo o meu bom vinho, indo para minhas baladas, ouvindo o meu MPB. E extravasando no carnaval, porque modéstia à parte do carnaval era tensa a coisa. Uhum. Só que aí chegava no domingo seguinte, dava 6 horas em ponto. Eu já, fazia todas as minhas coisas, né? E à tarde eu assistia televisão, dava 6 horas, veio incômodo. Vai ser bom, vai ser bom. E eu vinha. Engraçado, Léo, você falando isso. Eu acho bem interessante, porque assim, na sua vida aconteceu de uma forma reversa. Porque geralmente as pessoas falam que elas têm vontade de ir, mas na hora elas perdem o desejo. E com você era reverso. Você não tinha. Você não queria ir, na hora te dava vontade. Então era Deus mesmo trabalhando na sua vida. Exato. E eu tomava um banho correndo e vinha. Isso aí era aqui maravilhado. Aí teve um dia que eu decidi falar com o pastor, né? Uhum. Eu já conhecia ele de vista. Às vezes eu vinha, acho que no churrasco da igreja aqui, que vocês fizeram aqui fora, e era sempre de a paz, tudo bem, pronto. Não tinha nenhum contato com ele. Mas eu achava muito bacana a forma como ele pregava. Ele tinha um dinamismo para pregar que falava muito comigo. Sim. Não tinha aquela coisa toda tradicional, terninho, gravatinha, Sim. uma linguagem engessada. Não, ele tinha uma linguagem que falava muito comigo de certa forma. Então fui falar com ele ao final do culto, falei, pastor, eu estou começando a frequentar aqui. Te confesso que eu não quero virar crente. Não quero compromisso. Não quero compromisso, mas está sendo legal e tudo mais. Aí falei pra ele da depressão e do que tinha acontecido há 2 anos atrás. Na época que você perdeu a sua mãe. Exato. Não, falei da época que eu tinha vindo e que o louvor tinha tirado. Ah, tá. Isso que foi em 2019. Sim. Exato. Falei pra ele e ele, que bacana, não sei o que e tudo mais. E posteriormente eu queria saber, na verdade, uma cartilha. Eu perguntei pra ele, inclusive, se ele teria uma cartilha de como a gente se comportaria caso aceitasse Jesus. Entendi. Minha maior preocupação era isso aqui, ó. Sempre foi isso aqui. É o regulamento, né? Como Exato. seria? Porque eu falei pra ele, eu não quero adentrar a algo a qual eu sei que eu não vou me adaptar, eu não vou mudar minhas roupas, eu não vou mudar meus acessórios, eu não vou mudar meus amigos, para seguir uma doutrina específica. E o pastor foi falando, eu não vou pedir para você mudar nada. Se você mudar alguma coisa, vai ser o Espírito Santo que vai te pedir. Glória a Deus. E a gente começou essa conversa, falou, eu vou te convidar a participar do grupo do discipulado. A gente não tem essa apostila com um manual de instruções, mas eu vou te convidar a participar do grupo de discipulado. Eu te coloco lá, você vê as aulas e depois você decide. Ele me colocou, falei, ok, eu vou entrar no grupo e depois a gente termina essa conversa, depois das aulas. Você bem decidido sempre. Sempre. Entrei no grupo, ele me colocou no grupo e eu continuei vindo nos cultos. E nisso a minha irmã foi ungida líder. E no dia que ela foi ungida líder, Deus falou comigo que eu iria ajudar ela. Eu ainda não tinha aceitado Jesus, mas foi muito claro no meu coração que eu seria o braço direito dela naquela nova jornada. Foi muito claro. E aquilo me emocionou, mas foi aquela resistência. Falou, não, eu achava que a igreja apontava o dedo, mas eu que me apontava o dedo. Eu falava, não, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já participei disso, como que eu vou agora olhar para tudo do nada, isso, né? Vou fazer diferente. Todas essas coisas que eu defendia, todas essas coisas que eu brigava, que eu dava cara a tapa mesmo, e agora eu vou chegar e falar, não, mudei. Então, só mesmo o Espírito Santo para fazer isso, né? Só mesmo a glória de Deus. Só. E a partir desse dia que eu senti que eu iria ajudar ela, foi o dia que ela foi ungida líder. E eu voltei para casa e falei, acho que eu vou me converter. E você sozinho novamente? Sozinho novamente. Sempre eu comigo mesmo. Aí a Isa entregou a célula, passou a célula para ela, né? Que a Isa era a líder dela. Passou a célula para ela. E eu vi ela ali meio que insegura inicialmente. Eu falei, preciso ajudar minha irmã. E teve um dia que eu vim pro culto no domingo, o Eric começou, és o meu alívio. E aquela coisa foi tomando conta de mim. Quando eu vi, eu estava com a mão levantada. E eu sempre falava para Deus, você sabe que eu não vou dar esse espaço até ali. Que na época o pastor pediu pra gente ir até lá na frente.
Falava, o senhor sabe que eu não vou dar esse espaço até ali. Eu não vou. Se algum dia tiver que ir, o senhor me arrasta. Uhum. Ou tiver que levantar a mão, o senhor levanta. Toda vez que o pastor fazia o apelo, eu falava isso para Deus. Tipo, a vontade estava aqui, mas eu falava, eu não vou levantar a mão. Uhum. O senhor vai ter que literalmente pegar e levantar. Não vou dar o braço a torcer. Era mais ou menos isso. Exato. Nesse dia, quando eu vi, eu já estava ali com a mão levantada, rendido em lágrimas, numa emoção fora do normal. E olho para minha irmã está aqui do meu lado segurando na minha mão como sempre. Uhum. Porque desde a infância a gente é muito junto, a gente brigava todo momento na infância. O mal de mão, né? Mas a gente não fazia nada separado. Nós somos em 6, mas eu e ela, a gente não fazia nada separado. A gente teve o nosso momento de balada juntos. Ela se casou e eu continuei muito junto dela. Às vezes eu ficava 3 dias na casa dela. Uhum. E ela tinha se convertido e eu estava me sentindo um pouquinho afastado. Não ela que se afastou, eu que me afastei. Eu estava me sentindo um pouquinho distante. E eu queria de novo essa proximidade. Naquele momento eu senti como se qualquer coisa que nos afastasse não existisse. Não existisse. E comecei a minha caminhada junto com ela, que já tinha mais ou menos 1 ano de ministério. E daí pra cá foi só bênção, só coisas boas na minha vida. Na semana seguinte, após eu aceitar Jesus, eu fui tomado por uma alegria. Eu não sabia explicar, eu queria falar aquilo para todo mundo. Eu chegava no trabalho e eu queria falar para os clientes, queria falar para os meus colegas, e eu não conseguia explicar o que eu estava sentindo, eu não conseguia... Sabe, você não consegue expressar um sentimento, você tem que viver e pronto. E a gente quer que todo mundo sinta aquilo que a gente está sentindo. Eu me tornei a pessoa insuportável nas primeiras semanas. Sim, só quer falar daquilo, não tem outro assunto. Só quer falar daquilo, não tem outro assunto. Nossa, eu me tornei uma pessoa insuportável. Mas pro lado bom. Pro lado bom. E basicamente foi isso a minha trajetória. E eu quero pontuar uma coisa aqui. Que nem eu falei da história da morte da minha mãe, né? Me machucou muito porque nós éramos sempre fomos muito unidos. Família inteira e eu, mas ela também, né? Eu era aquela pessoa que ajudava minha mãe a se arrumar, que ela acordava cedo para trabalhar, vinha lá, minha mãe era muito espalhafatória, passava uma sombra verde, tá legal, filho? Eu falava, não, ela tá assim. E pronto. Pegava meus cachecóis, colocava e ia trabalhar. Então a gente sempre foi muito ligado, muito próximo. E eu acho que com a morte dela eu senti que eu tinha perdido, acho que a única coisa que me importava na vida. E o que eu quero pontuar aqui? Que a nossa história eu acho mais linda porque ela me escolheu como filho. Eu não nasci dela, mas ela me escolheu como filho. Ela já tinha 5 filhos e mesmo em meio a toda a dificuldade que a gente passava no Nordeste, que era uma situação muito difícil mesmo, era praticamente comia do que plantava. E mesmo em meio a tudo isso, ela vendo o meu nascimento que teve alguns problemas de saúde e tudo mais, a minha mãe biológica já tinha tido outras 2 meninas, tinha deixado com a minha bisavó para criar, e eu seria o terceiro filho dela. E no momento onde boa parte da família não quis me adotar, ela quis. Eu, na verdade, sou sobrinho dela, sobrinho biológico. A minha mãe biológica é irmã dela. E a minha mãe biológica veio para São Paulo para trabalhar e ajudar nas despesas, porém ela ficou um bom tempo sem dar notícia, muitos anos mesmo. E depois de muitos anos ela se comunicou por carta. Eu a conheci quando eu vim para São Paulo, conheci aos 12 anos de idade. Tenho um carinho imenso, não tenho nenhuma mágoa, não temos uma relação de mãe e filho, mas temos uma relação muito amigável. Sim. Então eu sempre gosto de pontuar isso, que a ligação minha com a minha mãe foi de alma. Ela me escolheu como filho, eu acho que eu escolhi ela como mãe, eu entendo que lá na minha infância ela cuidou de mim quando muitos não puderam cuidar ou não quiseram. Para no final da vida dela, Deus me deu a oportunidade de certa forma, retribuir, de certa forma, cuidar dela, de certa forma, amparar nesse momento de muita dificuldade que ela passou, né? De muita dor, digamos assim. Porque o câncer, ele é devastador. Sim. Só quem passa por isso, acho que sabe o quão ele é devastador, não só para a pessoa que está passando, mas para a família no geral. Então, eu sou muito grato a Deus por ele ter me dado a oportunidade, é isso que eu quero frisar. Eu sou muito grato a Deus por ele ter me dado a oportunidade de certa forma, retribuir esse cuidado que ela teve comigo. Acho que eu nunca conseguiria pagar, nada que eu fizesse na vida eu conseguiria pagar, mas eu sou grato a Deus porque ele me deu essa oportunidade de retribuir em vida, de certa forma. Sim. E é por isso que eu louvo a ele, e desde que eu entendi que ele conta comigo nesse mundo,
Ele é Deus com ou sem mim. Sim. Mas Ele conta comigo também neste mundo e que eu não sou o que a minha mente aponta, eu não sou o que o mundo aponta, eu não sou o que qualquer pessoa possa apontar de mim, eu sou o que Ele pensa de mim. E a partir de então eu decidi viver e que a minha boca será para glorificar o nome dEle, que as minhas atitudes devem glorificar o nome dEle por onde quer que eu passe. E eu sou muito grato a Ele por isso, sou muito grato a essa casa ministerial que me acolheu de uma maneira, um momento quando eu sentia ódio por todo mundo, que eu te falei, eu cheguei aqui, eu fui abraçado por todo mundo. Eu não conhecia as pessoas e eu olhava e eu sinto amor pelas pessoas. Simplesmente, tipo, meu contato aqui era a Isa, apenas. A Isa é a minha irmã Edna. Uhum. Mas eu fui me enturmando com as pessoas, e por mais que eu não conheça a pessoa, tipo, profundamente, mas tipo, eu amo, eu olho, eu vejo o sorriso, eu vejo aquele brilho. Sim. E eu amo, e tipo, eu quero abraçar, eu quero estar perto, enfim. E é isso, ganhei uma nova família, mais uma, né? Pra honra e glória do nome de Jesus. Amém. É interessante, Léo, você falar sobre a sua entrada aqui, né, na IBRP. O meu contato também foi com a Isa. O meu primeiro contato foi com ela, quando eu entrei aqui, e aí ela me chamou para a célula também. Então, um dos meus primeiros contatos com a igreja foi a célula, e a Igreja Batista é uma bênção realmente. Assim, o interessante, o que foi na sua vida, é que o Senhor, ele foi trabalhando passo a passo, né? Você era resistente, não quero, não vou, porque você já tinha uma ideia do que era igreja, e o Senhor, ele foi com muito amor quebrando tudo isso em você. E é isso, Léo, obrigada de verdade por você compartilhar conosco o seu testemunho, por toda a sua experiência, é inspiradora a sua história, tanto o que você falou da sua mãe, quanto você cuidou dela, é tudo muito inspirador pra gente. E eu tenho certeza que muitas pessoas talvez estão vivendo hoje, no momento de depressão como você viveu, no momento de tristeza talvez como você enfrentou, vai encontrar forças nessa sua palavra para poder recomeçar como você recomeçou. Você deu um passo, por mais que você veio para agradar a sua irmã, ou por mais que, não importa o motivo, o Senhor, ele tem a forma dele de trabalhar, e eu tenho certeza que você vai edificar muitas vidas com o seu testemunho. Léo, Deus abençoe. Obrigada mesmo, de verdade. Eu estou muito edificada com o seu testemunho. Eu queria deixar uma palavra para você. Amém. Com base em tudo isso que você falou para nós, está em Jeremias, capítulo 1, versículo 4, que diz: Então a palavra do Senhor vem a mim dizendo: Antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse do útero eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Versículo 8: Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém. E você claramente foi um escolhido de Deus. Independente do caminho que você queria tomar, o Senhor, ele te direcionou exatamente para onde você deveria estar. Que Deus te abençoe. Amém, obrigada. Galera, gostaria também de agradecer um dos nossos patrocinadores, Renove Sol. Pedir para vocês que assistiram esse podcast, puder dar uma forcinha no Instagram deles, curtir o Instagram. E também você que tem uma empresa, que tem interesse em investir em alguma coisa, que você possa investir em nós do Talkcast. Nós estamos precisando e seremos muito gratos. E como eu falei no início, não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar com a família, com os amigos. Aqui eu tenho certeza que você vai pegar pelo menos uma parte e falar: não, tal pessoa precisa disso, fulano precisa disso. Então assim, edifique a vida de outras pessoas como você foi edificado. Não esqueça de curtir a nossa página, seguir no Instagram e também se inscrever no canal do YouTube. Deus abençoe. Léo, para encerrar, nós vamos agora lembrar o mundo sobre o propósito da IBRP, amém? Amém. Amar a Deus, amar o próximo e servir ao reino.